Bom, esse é o projeto de Bolso do Nada, que está sendo realizado com o apoio da Funcart, Lei Aldir Blanc, Prefeitura de Natal. Nesse projeto, a ideia é criar um caderno a partir de uma sacola de papel reaproveitada. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir essa sacola de papel e retirar dela uma folha única de papel. Depois a gente vai fazer o seguinte, depois a gente vai dobrar essa folha de papel primeiro na metade e usar uma dobradeira para vincar esse lugar onde a gente está dobrando. Se você não tiver uma dobradeira, você pode usar uma espátula de plástico, daquelas de aplicar massa corrida. Depois eu vou voltar a dobrar, eu dobrei no meio e agora eu vou dobrar nos quartos, um quarto para cada lado. E agora eu vou reabrir a nossa folha e vou continuar com esse processo de dobradura, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. Então essa minha primeira folha foi dividida em 4 partes. E agora eu vou fazer o mesmo processo horizontalmente, dividir ele em 4 partes. Então agora eu tenho que voltar a dobrar. Eu levo a ponta do papel até o meio do papel onde eu já tinha dobrado e mais uma vez eu vou vincar essa dobradura com a minha dobradeira. Esse processo de vincar é para deixar essa dobradura que eu fiz bem firme. E agora eu vou repetir o processo do lado contrário. Vocês veem que está aparecendo a parte das costas do papel, né? Que é a parte onde tem a propaganda. E a gente pode incorporar essa propaganda no nosso caderno, não tem problema. Enfim, eu tenho agora 4 partes horizontais e 4 partes verticais. Mas como eu quero fazer um caderno de bolso, um caderno relativamente pequeno, eu vou voltar a dobrar essa folha de papel para que eu tenha essas folhas menores. E vou marcar para a gente ter mais uma ideia melhor de onde cortar, certo? Vocês não precisam marcar em casa, porque vocês vão estar vendo o lugar onde vocês fizeram a dobradura. Mas, em geral, é bom marcar porque dá uma ajuda para quando você for cortar, mesmo que você corte com a tesoura ou com estilete. E aí eu marquei todos esses lugares onde eu dobrei, onde está dobrado o papel. E vou fazer a mesma coisa horizontalmente. Isso serve mais como guia para a gente do que outra coisa. Na verdade, não é necessário fazer essa etapa desse processo. Na verdade, esse tipo de caderno, que é o que eles chamam de caderno labirinto, né? É o tipo do caderno que não precisa necessariamente de muita coisa. Só essa folha de papel seria já um caderno. O que a gente está fazendo aqui é só a título do vídeo para mostrar como realmente cada um vai cortar essas folhas e também quando a gente for fazer a capa, também não é necessário fazer uma capa, mas eu prefiro fazer uma capa de papel, especialmente de uma capa dura, com papel mais duro, para aumentar o tempo de sobrevivência dessa folha de papel. Enfim, agora que eu já terminei de marcar esses primeiros lugares onde eu dobrei, eu vou dar mais uma dobradura verticalmente para as folhas ficarem bem pequenas, do tamanho de um caderno de bolso, talvez até um pouco menor. Eu acho que esse caderno está com 10 por 6. 10 de comprimento por 6 de altura. E aí eu vou repetir o processo até eu ter, ao invés de ter só 4 dobraduras verticais, eu vou ter 8. Cada um dos lugares que eu dobrei inicialmente, eu vou dobrar de novo na metade.
E eu continuo usando, né, a dobradeira para fazer esse serviço, porque eu acho que fica realmente muito mais fácil. Até terminar. E pronto, a nossa folha está pronta. Agora eu só vou precisar cortar para fazer esse miolo, né? O miolo, na verdade, é a parte de dentro do caderno. E é isso que a gente está fazendo agora. No combinado do meu planejamento para fazer esse processo desse caderno na prefeitura, eu não ia utilizar uma capa dura, mas eu resolvi mudar isso porque acho que fica muito melhor. Enfim, agora eu vou com a ajuda da tesoura, veja só, eu vou cortar essas linhas horizontais que a gente fez. É importante prestar atenção nessa etapa porque até eu continuo cometendo alguns erros. A gente tem que cortar na linha até a última folha, mas não pode passar da última folha, certo? E aí a gente vai repetir o processo na direção contrária. Que o nosso objetivo não é separar cada uma dessas tiras de papel, né? A gente vai fazer com que elas se tornem um caderno, um miolo inteiro. E aí eu vou continuar, vou repetir o processo. E vocês podem ver que eu cometi um erro, eu não continuei até a última, nesse último corte. Então, eu vou ter que voltar aí e consertar. Mas, basicamente, não vai atrapalhar a construção desse caderno. Cheguei até a última e agora a gente tem só que dobrar. Aproveitar todas essas dobraduras que a gente já fez e ir transformando essa folha de papel inteira em um miolo de um caderno. É um pouquinho entediante esse processo, mas quando a gente está fazendo a gente mesmo é muito mais rápido. Então eu tive que dar uma cortadinha maior aí eu vou ter que dar uma... Pronto, continuei. E quando você chega na ponta, você, em vez de dobrar horizontalmente, você vai dobrar verticalmente e continuar para o outro lado, simplesmente. Chegando no finalzinho, última tira de papel. E eu tento revincar, botar essas folhas de papel bem dobradinhas, para elas ficarem todas da mesma altura. Mas é normal que umas fiquem mais largas e outras fiquem mais curtas, mas se você for fazer isso profissionalmente, ou se você for uma pessoa que gosta muito de um acabamento perfeito, você vai ter que marcar cada um desses lugares onde você vai dobrar. Pronto, eu tenho o nosso miolinho, né? O miolo do nosso caderninho. Eu dou uma vincadinha nele e eu vou fazer uma capa. Não é necessário fazer uma capa para esse caderno. Você pode simplesmente colar um pedaço de papelão na frente e usar como capa, mas eu vou pegar 2 pedaços de papel cartão que eu já tenho aqui, que são sobras de outros trabalhos, e vou cortar 2 capinhas de papel cartão do tamanho do caderno. E vou cobrir essas capinhas com um papel decorativo que eu mesma fiz.
Mas você pode usar adesivo, outros papéis e mesmo papel craft que você de outra sacola ou um papel reciclado que você já tem aí na sua casa podem ser utilizados para capa. Pronto, aí eu tenho duas capinhas e eu vou cortar esse papel amarelo para fazer, para cobrir essas capinhas para a gente terminar nosso caderno. Eu corto o suficiente, com uma borda suficientemente larga para que dê para cobrir, mas não muito larga. Então, é só o suficiente para a gente passar a cola. Eu passo cola em geral no papel cartão primeiro, para depois colar ele no papel. E viro para poder passar a espátula, para passar a dobradeira, para tirar as possíveis bolinhas de ar. Como eles são pequenos, eu vou deixar primeiro secando e depois eu vou fazer esse processo. A camada de cola branca é bem fina. E aí eu vou tirar a bolha de ar do outro lado e vou marcar onde eu tenho que furar. Onde eu tenho que cortar. Nas bordazinhas eu vou fazer esse corte para que eu consiga esse ângulo de 90 graus bem feitinho. E aí eu vou empurrar os cantinhos para que ele fique com um acabamento bem bonitinho. E vou repetir o processo nos 4 lados. Às vezes eu preciso repetir um pouquinho a cola, porque você cola pouca cola demais. E vou repetir o processo para a próxima capa. Vou deixar ela secando enquanto eu faço a outra. Voltar a colar dos 4 lados. Empurrei os cantos para dentro. Repetir o processo do outro lado. E vou repetir agora nas laterais mais compridas. E também do outro lado. E agora eu vou simplesmente colar o meu miolo na minha capa. Vou passar uma camada fina de cola em uma das folhas do miolo. E vou colar essa folha
no meu caderno, na minha capa, digo. Aí eu repito o processo pro outro lado e utilizo a minha dobradeira para tirar o ar e para pressionar um pouquinho esse processo de colagem. Eu posso deixar esse caderno descansando embaixo de um livro bem grosso durante a noite, porque ajuda nesse processo de colagem, de fixação dessa página, e também no processo vamos dizer assim, firmeza desse caderno, porque afinal de contas as folhas são uma folha só. E pronto, e aí a gente já tem o nosso caderno. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado.